Fala aí, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos ver sobre relacionamento entre entidades e cardinalidade. Então, vai ser um vídeo bem legal de vocês verem. Então, vamos lá. Então, pessoal, bora lá para nossa aula aqui. Nós vamos falar sobre cardinalidade e diagrama de entidades. Eu estou aqui no Lucidcharts. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. É um site bem bacana para vocês criarem os seus diagramas de entidade. Ele tem uma parte paga, mas tem uma parte free também, que é basicamente o que você vai precisar usar. Então, eu vou começar pela cardinalidade, que nada mais é do que a forma de representar como uma entidade ela se relaciona com outra. E aqui nós temos algumas formas. Por exemplo, se eu puxar aqui, e eu vou criar uma entidade qualquer aqui, só de exemplo, você vai ver que tem dois símbolozinhos aqui, certo? E esse símbolo, esses símbolos aqui na esquerda e na direita, são a cardinalidade. Eles mostram como essa entidade se relaciona com essa. E aqui nós temos um exemplo de relação. E o que que esse símbolo significa? Eu vou começar aqui trocando o símbolo da nossa cardinalidade. Você consegue fazer aqui por aqui. E nós temos alguns símbolos aqui que representam as relações. Vou começar pelo mais simples deles, que é o 1. E aqui desse lado você pode configurar a relação inversa. Então aqui nós temos a relação 1 para 1 e ela é uma relação dupla. Tanto essa entidade quanto essa, elas têm uma relação entre si. Mas aqui, no nosso caso, eu vou trocar para none. Então eu só tenho a entidade, eu vou até trocar esse nome. Entity A e a entity B. A relação da entity A, aqui eu estou dizendo que a entidade A, ela tem uma entidade B dentro dela, e isso aqui mostra qual é a relação entre ela. Então, isso é que nós chamamos de cardinalidade. E nós temos outros tipos também. Eu vou copiar essas duas aqui, e agora eu vou mostrar para vocês como que eu relaciono muitos. Então, aqui esse símbolo aqui é o símbolo de muitos. Então, eu estou dizendo que a entidade A, ela tem muitas entidades B embutidas nelas. Isso quer dizer, essa daqui ela teria um objeto entity B nela, e essa aqui ela teria uma lista de entity B nela. Então, é a relação de muitos. Entidade A tem muitas entidades B. Vou copiar ela mais uma vez e mostrar a outra cardinalidade possível. Essa daqui. O que que essa significa? Nós vemos que ela é similar à de cima, mas ela tem dois tracinhos, certo? Isso quer dizer que essa entidade A, ela pode ter um e somente um de entidade B. É basicamente a mesma coisa aqui de cima, mas nessa de cima, quando eu uso um único símbolo, eu quero dizer que a qualquer momento eu posso ter uma entidade A com uma lista de entidade B. Mas nessa daqui ela é mais restrita. Eu falo que a entidade A ela só pode ter um e somente um de entidade B, um objeto entity B aqui na entidade A. Vou copiar mais uma vez e eu vou editar para a próxima cardinalidade. Essa daqui. Essa entidade, essa cardinalidade, ela é representada pela bolinha e o traço. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que a entidade A, ela pode ter 0 ou 1 de entidade B. Então, basicamente, eu estou falando que o objeto entity B contido na entidade A, ele pode ser nulo a algum momento. Então, ele pode ter um valor nulo ou pode ter o valor da entity B. Diferente daqui ou desse aqui, que eu basicamente estou dizendo que ele vai ter uma entity B a todo momento. Mas nesse primeiro caso, eu falo que a entity B, ela pode ser, nem sempre ela vai ser um relacionamento de 1 para 1. Em algum momento ela pode ser algum outro tipo de relacionamento entre a entity A e a entity B. Nesse aqui eu falo que ele sempre vai ter um, e nesse aqui eu falo que ele pode ser nulo ou ter um objeto entity B nele. Vou copiar aqui mais uma vez. Essa daqui é outra cardinalidade. Ela significa que a entidade A, ela pode ter um ou muitos de entidade B. Então, basicamente, eu estou falando aqui
que eu posso ter um único objeto entidade B na entidade A ou uma lista de entidade B na entidade A. Vou copiar mais uma vez, esse aqui é bem mais simples. E a última cardinalidade é a zero ou muitos. Então eu estou falando que a entidade A ela pode ter uma lista de entidade B e em algum momento essa lista pode ser vazia, ela não é obrigatória. Como nesse relacionamento aqui que eu falo que a entidade A ela sempre vai ter uma lista de entidade B. Aqui basicamente eu estou falando que ela tem uma lista de entidade B, mas em algum momento ela pode ser vazia ou nula. Então, essas são as cardinalidades possíveis no modelo de relação de entidades, no nosso diagrama. E aqui nós vamos criar um modelo de entidade para o nosso próximo passo, que é criar uma API. Então, eu vou criar uma API, um CRUD simples com vocês, e nós vamos fazer o nosso modelo de entidades direto aqui. Então, aqui eu vou ter a entidade user. E a entidade user, ela vai ter um name, ela vai ter um e-mail, ela vai ter uma lista de roles. Eu vou criar logo as nossas roles. Aqui eu vou editar a cardinalidade. Na verdade, essa daqui vai ser none. Não, na verdade, essa daqui, né? A da esquerda. Vai ser none porque um usuário ele pode ter uma lista de roles. E aqui eu vou editar porque eu não preciso dos três, eu só preciso de um. Então aqui vai ser a role. E um usuário, ele também, vou editar mais uma vez aqui, eu vou precisar de 4 colunas. Ele vai ter uma products. Vou criar essa entidade aqui embaixo. E os products também vai ser uma lista da mesma forma que está aí, mas a cardinalidade da esquerda, ele não tem caminho de volta. Então vou adicionar mais um aqui. Vai ser os products. Ele vai ter um name, vai ter um price e vai ter uma description. Os nossos produtos, no nosso modelo de entidades, eles vão poder ter uma categoria. Então, eu vou criar a nosso relacionamento de categoria. Aqui eu vou editar o tamanho dos fields. Eu só vou precisar de um field aqui. E aqui, diferentemente, um produto ele não pode ter muitas categorias, né? Então, primeiro eu vou editar a cardinalidade da parte da esquerda e a da parte da direita. Um produto ele vai poder ter uma categoria. Então, aqui eu vou colocar como um e somente um. Que é representado pelas duas barrinhas. Então, o que nós fizemos até agora? Um usuário ele pode ter muitas roles. Um usuário ele pode ter muitos produtos e um produto pode ter uma e somente uma categoria. Bom, para o nosso CRUD era isso. Na próxima aula nós vamos criar esse nosso modelo de entidades no nosso código Java e construir uma API para fazer o CRUD desse modelo aqui. Então, valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.